poder que se transforma no sistema internacional não é a formação de nova agência propriamente dita, mas é uma busca de reconhecimento. A questão da atribuição aí aparece como fundamental. Quer dizer, seriam países que estariam buscando, a partir da sua articulação, que o sistema internacional como um todo e os outros estados em particular os reconhecessem como agentes importantes, agentes mais importantes no sistema internacional. Então, seria como dizer, bom, tudo bem, a distribuição de poder no sistema internacional está mudando, nós queremos que essa distribuição de poder seja reconhecida, que os outros atores atribuam a nós esse lugar diferenciado no sistema internacional. Nesse sentido, não indo muito além disso, e não me parece que nós estejamos indo muito além disso nesse momento da articulação, uma outra forma de pensar os BRICS, também vendo aí essa como uma articulação de caráter eminentemente conservador, seria chamar a atenção para o fato de que essa distribuição, essa mudança na distribuição de poder, que se expressa particularmente clara em alguns indicadores econômicos, ela poderia gerar distúrbios no funcionamento do capitalismo global. E que essa nova instituição, se é que se torna de fato uma instituição, ela funciona como um mecanismo de transição institucional para evitar a geração desses distúrbios. Quer dizer, essa articulação, assim como outras, G20 e outras, são articulações que permitiriam uma transição de uma determinada configuração de poder para uma outra configuração de poder, uma determinada polaridade para uma outra polaridade, sem gerar maiores distúrbios no funcionamento do capitalismo global. E, nesse sentido, é conservadora nessa dimensão. Então, acho que isso também seria interessante para nós discutirmos essa questão em que medida essa articulação ela representa continuidade ou descontinuidade, em que medida ela é produtiva em relação a algum tipo de nova ordem internacional, o que não parece que nós temos nenhum indicador nesse sentido no momento. Eu queria fazer também referência a um termo que o Sombra Saraiva usou, que eu acho que nos ajuda bastante, que é o termo de governança sincrética. Nós estamos diante, obviamente, de um grupo de países com histórias de inserção na política internacional extremamente diferentes. Nós poderíamos ficar horas aqui discutindo essas diferenças, de lugar mesmo na distribuição de poder diferente, de interesses nessas agendas que o João mencionou diferentes. Então, é muito difícil chegar a temas comuns, a agendas comuns. Então, essa proposição de uma governança sincrética, em que atores que têm, de fato, inserções diferentes, históricas, em termos de distribuição de poder, em termos de interesses, possam contribuir para os mecanismos de governança. Então, nós poderíamos pensar em termos de alguma coisa que seria essa governança sincrética. E aí eu fiquei pensando sobre o que você estava dizendo e me passou a ideia de que nós temos aí dois caminhos. Nós temos o caminho de buscar uma agenda mínima, evidentemente, que seria necessariamente nesse contexto bastante mínima, mas não importa, sendo a agenda possível, vamos trabalhar com essa agenda possível, e aí nosso trabalho enquanto pesquisadores seria fundamental em termos de identificar essa agenda mínima possível, e que nesse contexto de um grupo que tem uma agenda tão pequena e uma inserção tão diferenciada, que tipo de desenho institucional seria possível para que essa contribuição para a governança global fosse alguma contribuição, tivesse algum significado? E a gente, nesse sentido, eu acho que nos leva, eu estou perguntando, eu não estou respondendo, que tipo de desenho institucional seria esse, mas me parece que o que nós temos até aqui é um desenho institucional de natureza extremamente intergovernamental,
que transfere muito pouco ou quase nada em termos de atributos de soberania e que, de novo, volta ao meu tema inicial, né, que, portanto, reforça a norma da soberania e da não intervenção em sua ação nesse contexto de uma agenda mínima. Finalmente, eu queria mencionar o problema da identidade coletiva. Eu acho que, obviamente, a articulação tem função para cada um desses estados, função diferenciada. Eu acho que o João chamou atenção para uma função que é crucial, que é a sua agenda regional, a agenda regional de cada um desses atores. Acho que essa é uma análise crucial que nós temos que fazer em termos políticos, né, como os BRICS funcionam, e, de novo, eu volto à questão da atribuição, mas funcionam como um mecanismo que favorece a inserção de cada um desses atores em suas regiões. Mas, para além dessa questão, a pergunta, né, forma-se algum tipo de identidade coletiva entre esses atores? Em que medida a própria articulação, que a gente vai analisar ao longo dos anos, nos fóruns multilaterais, nos fóruns internacionais, em relação a grandes questões de agenda internacional, nos permitem falar de algum tipo de identidade coletiva, ou pelo menos de algum tipo de ação coletiva enquanto padrão de comportamento desses atores. E para poder lidar com essa temática de pesquisa, eu acho que é interessante olhar as outras divisões no mundo e pensar em que medida os BRICS convivem com essas outras divisões no mundo. Então, a gente tem a divisão Norte-Sul, países desenvolvidos, países menos desenvolvidos, né, e a gente tem a divisão, né, mundo ocidental, o resto. Né, e aí eu acho que é interessante observar que essa identidade entre os Estados Unidos, em particular, e a Europa, enquanto mundo ocidental, com uma identidade aí muito forte, me parece, ela se coloca diante dos BRICS como alguma coisa a qual esses países têm que responder, e alguma coisa, essa outra identidade coletiva, com a qual os BRICS têm uma relação muito diferenciada. Né? Se a gente pensar a relação do Brasil com o Ocidente, da África do Sul com o Ocidente, da China com o Ocidente, da Rússia com o Ocidente, né? Cada um desses países tem uma discussão sobre a sua relação com esse mundo ocidental, né, que se tornou tão preponderante após o século XVIII. Essa discussão, eu acho que nós vamos ter que também enfrentar, né, em que medida, em relação a cada uma dessas divisões, o BRICS, né, ou alguma articulação que emerja a partir dos BRICS, que possivelmente venha a incluir outros países, né, a Coreia do Sul, a Indonésia foram mencionados aqui, eu mencionei o México no começo do seminário, também acho que essa articulação tem que ser discutida. Né, e a expressão que a gente tem até agora, né, se nós olharmos o papel do G7, né, e a sua capacidade de funcionar coletivamente, em contraposição aos outros países, a despeito de toda a distribuição de poder, me parece ainda muito, muito diferenciada. Obrigada. Obrigado, professora Mônica. Seguindo a tradição das mesas que antecederam essa mesa no seminário, eu vou abrir para a plateia, para a audiência, fazer 3 perguntas, depois eu passo a palavra para os apresentadores, para que eles possam, aproveitando essas perguntas, também responder algumas indagações levantadas pela professora Mônica. Por favor, se apresentem com nome e instituição. Obrigado. Eu sou Carlos, aqui da PUC, né, colega da organização. Né? Então, com 2 perguntas para a mesa em geral. A primeira sobre democratização. Então, foi mencionado que os BRICS eles, têm uma pretensão de redistribuir, né, recursos políticos no sistema internacional com base no seu crescimento econômico. E, bom, ao mesmo tempo, você tem a questão de que existem outros emergentes. Né? Os BRICS são emergentes, mas temos aí o grupo dos 11, né, os Next 11. E aí, a minha primeira pergunta seria no sentido de que se é possível conciliar esse objetivo redistributivo, né, essa ideia de que o sistema internacional tem que ser pluralizado, né, como o professor João bastante bem colocou,
Se isso é possível, uma vez que você está, ao mesmo tempo, nós vimos isso em outros debates, né, recalcitrante em relação às aspirações de Indonésia, México, Turquia, enfim. Nós podemos ver um exemplo disso na questão da sucessão da FMI. Então, já temos um candidato turco, né, e, enfim, os BRICS não estão exatamente muito comprometidos, né, com essa candidatura turca. Então, a primeira pergunta é se é possível você ser emergente, né, numa hora e demandar a pluralização do sistema internacional, e noutra hora você meio que criar uma cláusula de barreira para esses outros 11 BRICS. Em potencial, nesse caso. E a segunda pergunta é sobre governança global, quer dizer, se realmente os BRICS podem constituir uma alternativa em termos de governança global. E isso no seguinte sentido, quando a gente fala em governança global, proposta seja por estados, grupos de estados ou instituições, geralmente você tem uma concepção dúplice, né, de governança. Você tem um modelo que seria um modelo sistêmico, né, como que você vai pensar um arranjo coletivo, num nível amplo, né, nível alto, e ao mesmo tempo você tem um certo modelo de governança doméstica também sendo colocado. E no caso dos BRICS, eu vejo que não há ainda uma posição em relação ao modelo de governança doméstica, né? Quer dizer, qual o modelo de governança que você poderia esperar de um emergente. Talvez, porque como a Mônica bem colocou, os BRICS não estejam interessados em discutir modelos domésticos. Então a pergunta é se realmente a gente pode pensar em que os BRICS têm uma proposta, né, de alternativa em termos de governança global, sem articular em alguma forma alguma proposição normativa em relação ao plano doméstico. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Sou Paulo. É uma pergunta breve. Em geral, a gente está acostumado a pensar em transformações da ordem internacional como mudanças razoavelmente abruptas. Em geral, a julgar pelo argumento do Eikenberry, isso se dá após guerras. As transformações se dão após guerras. Napoleão, Primeira e Segunda Guerras, e posteriormente a Guerra Fria. A pergunta é a seguinte: e se nós estivéssemos diante de uma transformação da ordem internacional que não se dá com, enfim, uma ordem anterior não se encerra em um evento abrupto, mas se dá como um processo? E a pergunta para a mesa é: em que medida essa transformação não é um processo, não se caracterizaria por um processo híbrido, no qual tanto esses estados emergentes estão transformando a ordem internacional, como são transformados por uma ordem internacional já constituída após a Guerra Fria. Nos campos da segurança, não me parece que haja uma posição exatamente reacionária. O que há é uma adaptação. Muitas vezes esses estados vão recorrer a um vocabulário que é um vocabulário que emergiu após a Guerra Fria, e vão tentar se adaptar e, ao mesmo tempo, transformar as práticas no campo da segurança. É claro que a gente pode tomar a intervenção russa na Geórgia, a nomeação da intervenção russa na Geórgia como uma operação de paz, uma operação de manutenção da paz, apenas como uma ironia em relação ao Ocidente. Mas, de qualquer maneira, há um conjunto, há um vocabulário que está sendo reproduzido nessa ordem internacional e que está sendo usado, por exemplo, pelo Brasil, no caso do Haiti, uma tentativa de adaptação da China, no caso do Sudão, e assim sucessivamente. No caso da segurança, outro elemento que a gente não pode nunca esquecer é que a China busca o status de economia de mercado, ainda que de maneira, enfim, questionável, atabalhoada, mas há um conjunto de conceitos e um conjunto de